O Instituto Nacional do Seguro Social alterou as regras para análise e concessão de aposentadorias e outros benefícios. A medida é uma tentativa de diminuir a fila de espera. Para entender o que muda e como deve funcionar o processo a partir de agora, eu vou conversar com o Gessélio Soares da Silva, que é chefe do Serviço de Benefícios da Gerência Executiva do INSS. Gessélio, bom dia, bem-vindo ao nosso programa. Olá, bom dia. Muito obrigado pelo espaço e a oportunidade. Então, eu queria que você explicasse para a gente do que se trata essa tal de instrução normativa. Explica para a gente, explica para quem está em casa o que isso significa e o que deve mudar. Bom, instruções normativas são normas, são regras, né? São leis, vamos dizer assim, no sentido amplo, que ficam abaixo dos decretos. Elas são emitidas, em geral, pelas autoridades máximas dos órgãos, no caso do INSS, a presidência do INSS, para tratar de vários assuntos, especialmente interpretação de normas. Essa instrução normativa, em particular, ela é muito importante porque ela consolida as interpretações que o INSS adota com relação às normas e os procedimentos que os servidores do INSS devem adotar com relação a cada um dos casos que eles recebem. Então, quer dizer que, na prática, o que deve mudar é o trabalho dos servidores ali na hora de fazer a análise dos pedidos, é isso? Sim, a instrução normativa, ela consolida, né, não só a legislação que é emitida pelo Congresso Nacional, a regulamentação que é emitida pela Presidência da República e Ministério, mas também entendimentos da Justiça que são adotados pelo INSS, ações civis públicas, pareceres da Advocacia Geral da União e a forma também de trabalho, como os servidores devem atuar com relação aos tipos de processo, quais ações que devem ser feitas, prazos. Ela é como uma consolidação da legislação. E quais serviços devem ser impactados, hein, Gessélio? Bom, para ser muito sincero, a instrução normativa ela apenas consolida, na sua maior parte, né, na sua absoluta parte, ela consolida atos que o INSS já vinha adotando. O que acontece é que a consolidação anterior, ela era de 2015, na nossa antiga Instrução Normativa 77. E em 2015, nós ainda não tínhamos passado pela transformação digital, os requerimentos por canais remotos, a notificação à distância, a distribuição de tarefas para centrais regionais, onde um processo de Goiás pode ser analisado por um servidor do Amazonas, do Pará, de Brasília, né, de outros lugares, e até de outras regiões do país. Então, ao longo desses anos, à medida que o INSS se transformando, foram emitidos atos normativos, porque o serviço público trabalha com o princípio da legalidade estrita. Tudo que nós fazemos deve ser embasado em uma norma, em uma lei em sentido amplo. Pois bem, essa instrução normativa ela veio para consolidar e facilitar a consulta, seja pelo servidor, seja pela sociedade, de como o INSS deve atuar. Traz mais clareza, então, né, o Gessélio? Dar mais celeridade aos processos é o objetivo dessa mudança também, né? Como está, nesse momento, o tempo de espera para a concessão dos benefícios? Olha, o tempo de espera, se a gente for trabalhar com média, ele fica numa média de 4 a 5 meses. Só que esses prazos variam bastante, porque o INSS trabalha com dezenas e dezenas de serviços e benefícios diferentes. O nosso trabalho não se encerra só com a concessão do benefício previdenciário. Nós temos serviço de manutenção, nós temos serviço de revisão, nós temos serviços internos que sequer são da área previdenciária, por exemplo, gestão de imóveis, gestão de suprimentos, reabilitação profissional, serviço social. E então esses serviços variam bastante. Na nossa gerência executiva de Goiânia, em torno de 70% dos nossos processos saem na faixa de 45 dias, um prazo de até 45 dias, certo?
Mas isso é uma média pegando todos os processos. Agora, para concessão de benefícios, o prazo regionalizado, porque, como eu havia dito, não é mais o processo requerido em Goiás, não é mais necessariamente analisado em Goiás. Nós trabalhamos com a lógica de regionais, né, para suprir a falta de servidores. Então, por regionais, o tempo médio varia aí mais ou menos 4 a 5 meses. A fila de espera do INSS para análise dos pedidos de aposentadorias, pensões e auxílios estava em 2,3 milhões no fim de 2019. Isso dados nacionais, obviamente. No ano seguinte, essa fila caiu para 1,5 milhão e em 2021 voltou a subir, fechando o ano em 1,8 milhão. 1 milhão, então, e 800 mil pessoas ali esperando a análise desses processos. A gente pode dizer que existe um déficit de servidores no INSS. Por que essa fila continua tão difícil assim de ser reduzida? Olha, existem alguns fatores que devem ser levados em consideração. O primeiro deles é que essa fila realmente ela não aumentou, ela só agora está visível. O INSS, antes dessa transformação digital, nós tínhamos a seguinte lógica: a pessoa agendava um serviço e ficava esperando em casa por 3, 4 meses até ir em uma agência e ser atendido no balcão, certo? Aí só que o INSS contabilizava o prazo de espera a partir do momento que a pessoa sentava no balcão. Aquele período anterior de espera, entre o momento que a pessoa agendou e o momento que ela efetivamente foi atendida, não era contabilizado. E não deixava de ser uma fila. Uma fila no sofá, mas uma fila. Hoje, com os requerimentos sendo feitos pelo celular, a qualquer dia, a qualquer hora, sem necessidade de comparecer em uma agência, essa fila foi escancarada e, inclusive, ampliada, né? Que agora várias pessoas que antes tinham a dificuldade de ter que se deslocar até a agência, hoje podem fazer o requerimento à distância, seja pelo celular, seja pela internet, seja por entidades parceiras com quem o INSS possui convênio. Mas sim, o INSS também tem um déficit gritante de servidores. Nós tínhamos em 2016 algo como 45 mil servidores. Hoje nós temos menos de 22 mil, sendo que desses 22 mil tem uma parcela grande desses servidores que está cedido para outros órgãos, que está em licença médica. Então, efetivamente trabalhando, nós temos algo como 18, 19 mil servidores. E isso não dá. Em Goiás, por exemplo, nós não temos 150 servidores analisando benefício. Não chegamos a 150. E isso para atender toda a população do estado. Então, sim, faltam muitos servidores. O meu setor, que é o setor de benefício, por exemplo, ele é composto somente por mim, que é o setor que cuida de tirar as dúvidas dos servidores com relação à legislação. Então, é somente um. Outros setores também no INSS, somente um servidor. Agências de atendimento ao público, somente um servidor. Então, sim, há uma falta tremenda de pessoal. E há outros fatores menores que impactaram, mas que tiveram um impacto também. Por exemplo, com o burburinho da reforma da Previdência, entre 2017 e 2019, houve um aumento gritante de procura por benefícios que as pessoas não tinham informação ou ficaram com medo das reformas que viriam e preferiram solicitar os benefícios antes, ainda que não tivesse direito. Também nós temos a parte negativa do processo digital, que o atendimento nas nossas unidades foi restringido pela falta de servidores e mais restringido ainda por causa da pandemia. Isso fez com que as pessoas fizessem solicitações contínuas ou solicitações diferentes pelo aplicativo Meu INSS. A pessoa queria um serviço, mas pela falta de orientação, ela solicitava 2, 3, 4, 5 serviços diferentes. Aí isso acaba tumultuando, né? Também, mas
compete ao Estado, ao nosso poder público, tentar ser o mais claros possíveis. Então, nós temos feito alterações massivas no nosso aplicativo INSS para tornar ele mais palatável. Mas então são várias situações. A crise econômica interfere bastante, porque em época de crise econômica e restrição de emprego, as pessoas procuram mais o auxílio do Estado, mas eu diria que a falta de servidores é uma situação, um problema imediato a ser enfrentado. Uhum. E cada benefício tem um prazo para ser analisado? Como que isso funciona? Bom, a legislação, o regulamento da Previdência Social, ele estabelecia que da data que a pessoa solicitava o requerimento até a data da conclusão, deveria haver um prazo de 45 dias. Para os demais serviços que não envolvessem reconhecimento de direitos, o prazo seria de 30 dias, ampliável por mais 30, que é o prazo de todo o processo administrativo. Só que o INSS não conseguiu cumprir esse prazo em boa parte dos centros. Somente em municípios menores ele conseguia fazer isso. Agora, no modelo atual, com falta de servidores, isso ficou inviável. Então, houve uma ação civil pública promovida pelo Ministério Público Federal que exigiu o cumprimento desse prazo, ou se não, a concessão liminar do benefício, e o INSS firmou com o Ministério Público Federal, no âmbito do Supremo, um acordo para estabelecer prazos um pouco mais realistas para a conclusão de processos. Então, esses prazos variam de 30 a 90 dias, conforme o tipo de benefício, excluindo o período que o processo fica aguardando uma ação do segurado ou aguardando uma perícia pela Perícia Médica Federal, uma avaliação social. Entendi. Tem gente perguntando aqui se o tempo que a pessoa espera essa análise, ele é pago depois. Existe esse retroativo, porque enquanto a pessoa está aguardando, muitas vezes não tem outra renda. Então a pessoa tem essa garantia de que vai receber desde o início do processo, desde a abertura do processo? Sim, esse é um direito que vem na legislação previdenciária desde sempre. A pessoa não vamos dizer, claro, é punida pela demora, mas ela não sofre consequências financeiras permanentes pelo atraso do Estado. Então, a partir do momento que você solicita um requerimento, começa a contar, né, o prazo do seu recebimento. Em sendo concedido, ele retroage a esse prazo. Tá. Uma questão também que me gera muita dúvida é com relação à judicialização. As pessoas ainda judicializam muito essas ações, né? Isso interfere de alguma maneira no prazo? Interfere de alguma maneira no trabalho dos servidores? Não, na verdade não. Não interfere em nada. A gente precisa colocar o INSS em perspectiva do nosso tamanho. O INSS é uma das maiores folhas de pagamento do planeta. Todo mês nós pagamos o equivalente à população do Canadá em benefícios. Então, passam pelas nossas agências aproximadamente a população do Uruguai, da Argentina e do Paraguai juntos. Uhum. Então, o nosso sistema previdenciário é muito grande. E, embora, sim, haja muitas ações judiciais, né, o que é normal, porque é uma legislação complexa e sujeita a muitas interpretações, né, e cada juiz, o Poder Judiciário, tem as suas formas de reinterpretar a lei do Congresso, que faz parte do direito brasileiro. O volume de demandas judiciais, ele não chega a 15% do volume de trabalho que nós temos no INSS. Então, é grande comparado com o Poder Judiciário, mas comparado com o tamanho do INSS, não é um número assim tão expressivo. Tá ótimo. Gessélio Soares da Silva, chefe do Serviço de Benefícios da Gerência Executiva do INSS. Muito obrigado pelo seu tempo, por nos trazer tantos esclarecimentos. Até uma próxima oportunidade, viu? Em nome do INSS, eu gostaria de agradecer a oportunidade. Nós estamos sempre às ordens. Tá ótimo. Tchau, tchau.